No silêncio das florestas de Kentucky, em 6 de abril de 1909, nasceu William Marion Brannon. O mundo ainda não sabia, mas naquela cabana humilde, envolta pelo orvalho da manhã, surgia uma vida destinada a ecoar por gerações. O vento sussurrava entre as árvores, como se anunciasse o início de uma jornada extraordinária. Pois bem, irmão Cobb, vamos pelo princípio. Eu nasci no leste de Kentucky, numa pequena velha cabana perto de Birdsville. Na manhã de meu nascimento, foi dito pelos meus pais que uma luz entrou no quarto e pendia sobre mim. Meu pessoal não era religioso. Não frequentava nenhuma igreja. É claro, isso causava uma agitação entre eles. Essa luz me segue todos os dias de minha vida. Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Hoje nós preparamos um documentário incrível sobre a vida de um homem de Deus que pisou nessa terra, chamado William Brannon, e fizemos com muito carinho para que você possa ser edificado, mas não somente você. A gente pede para que você compartilhe com outras pessoas, seus amigos, seus irmãos da igreja, com as pessoas que ainda não conhecem Jesus, para que também possam ser edificados pela palavra de Deus. Aqui nesse canal, tudo que nós produzimos é para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Eu espero que você goste desse vídeo. Já se inscreva no canal e deixe o like para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais e mais pessoas e que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bora pro vídeo. A infância de William foi marcada pela pobreza e pelo trabalho árduo. Cresceu em Jeffersonville, Indiana, cercado por dificuldades, mas também por uma fé silenciosa que pairava sobre a família. Desde cedo sentiu-se diferente, como se uma presença invisível o acompanhasse, guiando seus passos mesmo nos momentos mais sombrios. Certo dia, enquanto brincava próximo ao rio Orion, William ouviu uma voz suave, quase sussurrada pelo vento. Era o primeiro de muitos encontros sobrenaturais que marcaria sua vida. Aquela experiência, inexplicável para uma criança, plantou a semente de um chamado que floresceria anos depois. Com a idade de 7 anos, nós mudamos de Kentucky para Indiana, um pouco acima de onde vivemos. Nós tínhamos a água num poço destinado ao público que ficava atrás, num lugar campestre. Numa bela tarde de setembro, eu vinha do poço com um pouco de água. Ali havia uma árvore que ficava na metade do caminho, entre o poço e minha casa. Passando por ali, havia um redemoinho na árvore, o que chamamos aqui de torvelinho. Não era raro ver isso nesse tempo do ano nesta parte do país, porém o redemoinho se manteve na árvore. Eu parei para ver o que era. E uma voz me falou dizendo não. Nunca fumes ou bebas ou contamines teu corpo de forma alguma, porque haverá uma obra para fazeres quando tiveres mais idade. Assustado? Essa não é nem a palavra adequada. Corri depressa para casa e disse para minha mãe que um homem me havia falado de uma árvore. Ela achou que eu estava nervoso e me colocou na cama. A juventude de William foi marcada por lutas internas. Buscava sentido para as visões e vozes que o acompanhavam. Em uma noite silenciosa, ajoelhado no chão frio de uma igreja vazia, entregou-se a Cristo. Ali, lágrimas e esperança se misturaram, e sua conversão tornou-se o alicerce de uma vida dedicada ao sobrenatural. William construiu sua família em meio à simplicidade. Casou-se com Hope Bruback e juntos tiveram filhos. A casa era pequena, mas o amor era imenso. A fé era o elo invisível que unia cada membro, mesmo diante das adversidades e perdas que viriam. Jeffersonville era mais do que um cenário.
Era o palco onde milagres e tragédias se entrelaçavam. Ali, William começou a pregar, enfrentando resistência e incredulidade, mas sua voz, carregada de convicção, logo atraiu multidões, sedentas por esperança e cura. O ministério de William ganhou força nos anos de 1940. Suas pregações eram acompanhadas por sinais e maravilhas. Pessoas de todas as partes vinham em busca de cura, libertação e respostas. Em São João capítulo 5, vocês conhecem estas escrituras. Jesus passou por esse famoso tanque de Betesda e encontrou muitas pessoas ali, cegos, mancos, coxos, esperando o movimento da água. É estranho que haja ministrado somente a um, mas se você nota, ele sabia onde estava essa pessoa. O Pai o havia mostrado. Ele curou aquele. Talvez ele não era aleijado, porém estava sobre uma cama. Mas Jesus o curou. Então, mais adiante, encontramos no versículo 19, ele foi interrogado pelos judeus. Talvez isso seja questionado hoje. Por que Deus passaria por meio de um lugar onde há coxos e cegos e não curaria a todos? Mas quero citar suas palavras. Ele disse, em verdade eu vos digo, o filho não pode fazer nada de si mesmo, mas o que vê o pai fazer, o filho faz igualmente. De acordo com suas palavras, seu ministério foi baseado nas visões do pai. Não seria então estranho que seu ministério se efetuasse como prometer a seus discípulos: as coisas que faço, vós também as fareis, e as fareis maiores do que estas, porque vou para o Pai. O púlpito tornou-se seu altar de milagres, onde fé e o sobrenatural se encontravam. Tendas lotadas, lágrimas, gritos de júbilo e testemunho de curas extraordinárias. William Branham tornou-se um símbolo de esperança para milhares, mas também alvo de críticas e controvérsias. Em cada reunião, William demonstrava compaixão e autoridade espiritual. Suas orações eram acompanhadas por relatos de cegos que viam, surdos que ouviam e enfermos que se levantavam. O impossível parecia ceder diante da fé inabalável daquele homem. Com a idade de 37 anos, uma noite eu estava orando no quarto. Quando me levantei, observei que havia uma luz no chão. E ao olhar para ver de onde vinha, vi que vinha de cima. A coluna de fogo pendia em cima. Estava projetando a luz no piso e eu ouvi alguém andando. Olhei através do quarto e dessa luz vinha um homem. Em figura humana, pesava como que 90 quilos. Tinha cabelo sobre os ombros, cor de oliva. Estava descalço. Por certo, eu estava temeroso. E ele me disse: não temas. Ao ouvir sua voz, eu soube que era a mesma voz que sempre havia falado comigo, mas era a primeira vez que o via, em forma humana. E me disse: eu sou enviado por Deus para dizer-te que deves orar pelas pessoas doentes. Maravilhas e grandes sinais seguirão teu ministério, e tu orarás por reis, monarcas e demais. E eu disse que era um homem pobre, e que não tinha educação, e não seria capaz de fazer essa obra. Ele disse que como a Moisés foram dados 2 sinais para a confirmação de seu ministério, a mim seriam dados 2 também, um para orar pelos enfermos, milagres, e o outro para conhecer os segredos dos corações. Eu lhe disse que havia estado orando, e as pessoas diziam que este era o ministério do diabo. Ele me citou várias escrituras, tais como quando Felipe encontrou a Natanael, e Natanael veio a Jesus, e Jesus lhe disse onde ele havia estado quando Felipe o encontrou debaixo da árvore. E muitas outras escrituras, tais como a mulher no poço. E foi revelado seus pecados quando Jesus lhe disse que ela teve 5 maridos. Ela correu para a cidade e disse: este é o Cristo. Ele me citou outras escrituras. Então eu lhe disse que iria. Ele me deu a certeza de que estaria comigo sempre. Eu era cega desde o nascimento. Quando ouvi falar do irmão Branham, viajei quilômetros com minha família. Naquela noite, ele orou por mim. Senti uma luz intensa,
e pela primeira vez vi o rosto da minha mãe. Minha vida mudou para sempre. Relato de uma mulher. Meu filho estava desenganado pelos médicos. Levamos ele até uma das reuniões do irmão Brennan. Ele orou e naquele instante, meu filho começou a respirar normalmente. Os médicos não souberam explicar. Para nós, foi um milagre do Senhor Jesus Cristo, testemunho de um pai. Eu era viciado em álcool e drogas. Minha família já havia perdido as esperanças. Em uma noite, ouvi a pregação do irmão Brennan, senti algo diferente, uma força que me libertou. Desde então, nunca mais toquei em nada e encontrei uma nova vida em Cristo Jesus. Relato de um ex-viciado. Apesar dos milagres, a vida de William também foi marcada por perdas e desafios. A morte de sua esposa e filha durante uma enchente devastadora deixou cicatrizes profundas. Mesmo assim, ele permaneceu firme, guiado por uma fé que transcendia a dor. O legado de William Brennan ultrapassou fronteiras. Suas mensagens ecoaram em diferentes continentes, inspirando movimentos de avivamento e renovação espiritual. Para muitos, ele foi mais que um pregador, foi um profeta, um canal de esperança em tempos de desespero. Em 24 de dezembro de 1965, William Brennan partiu deste mundo, mas sua história permanece viva. Seus feitos, testemunhos e mensagens continuam a inspirar milhões. No silêncio de cada oração, no brilho de cada milagre, ecoa a certeza de que uma vida entregue a Deus pode transformar o impossível em realidade. Estava pensando sobre essa visão que eu recordo de não muito tempo atrás, cerca de uns 4 anos atrás, para ser preciso, de um garotinho morto ao lado da rodovia, atropelado por um carro. E deveria ser levantado dos mortos. Bem, eu profetizei isto através dos Estados Unidos e do Canadá. Estava escrito em milhares de bíblias isto que ia suceder. Certo dia estávamos em campanhas nos países escandinavos, vindo da Finlândia, de Kuopio. Havia um grupo de pessoas na rodovia, todas elas inclinadas e olhando para o chão. Saímos para ver, ali estava o garotinho, exatamente como me havia sido mostrado. Eu disse, irmão Moore, olhe em sua Bíblia e veja se essa não é a cena. Ele disse sim. Eu me ajoelhei e pedi ao Senhor Jesus para confirmar sua palavra quando me havia mostrado o que aconteceria. O garotinho voltou à vida por nosso Senhor Jesus. Ele está vivo e sadio hoje. Irmão Copp, essas são as poucas coisas que o Senhor Jesus está fazendo hoje, nesse ministério que me tem dado. A minha humilde opinião é que isto é para confirmar sua palavra. As coisas que ele prometeu que sucederia nesse dia, estamos vendo acontecer hoje. E aí, o que você achou dessa história? Incrível, né? Mas eu quero dizer para você que Deus quer nos usar aqui na Terra. Da mesma maneira que Ele usou o William Brennan, Ele também vai nos usar. Basta nós buscarmos a sua presença, basta nós nos dedicarmos, ler a sua palavra, orar, jejuar, buscar em Deus, para que o Senhor nos revista do seu poder, da sua autoridade, para que quando nós formos pregar a sua palavra, nós venhamos ministrar a cura, venhamos ministrar a libertação, venhamos ministrar o evangelho que quebra todas as cadeias. E assim, meu irmão, se você estiver assistindo esse vídeo e deseja aceitar Jesus como teu Salvador, aí mesmo onde você está, você pode receber a sua salvação, dizendo, Jesus, eu quero entregar a minha vida para você hoje, eu quero mudar de vida, eu quero ser usado nessa terra, eu quero proclamar o teu nome, eu quero largar essa vida pecaminosa, eu quero viver uma nova vida. E só Cristo, meu irmão, pode te dar uma nova vida, somente Ele. Você crê? Então entrega a sua vida para Jesus. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigado. Tchau, tchau.